Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Bruno Silveira, sou arquiteto de soluções na AWS, focado em parceiros que desenvolvem na plataforma AWS. E o Thiago Pada está aqui comigo também. O Thiago Pada também é arquiteto de soluções da AWS, também trabalha com parceiros, ele trabalha com parceiros de consultoria. Nós dois trabalhamos com o setor público aqui no Brasil. E a nossa ideia hoje aqui é falar um pouco sobre migrando para a AWS. Como que a gente pode ajudar aos nossos parceiros a realizar as migrações, tanto dos próprios parceiros quanto dos clientes dos nossos parceiros. E eu e o Thiago aqui vamos fazer uma apresentação para vocês, mostrando algumas das ferramentas que a gente tem no nosso portfólio, e também a gente vai ter algumas demonstrações para vocês verem algumas ferramentas funcionando e para vocês entenderem o quanto vocês, como parceiros da AWS, podem usar essas ferramentas para realizar essas migrações e criar novas oportunidades junto aos clientes de vocês. Bom, por que nós migramos para a nuvem de fato? Por que os nossos clientes, os nossos parceiros estão migrando para a nuvem da AWS? Os drivers de migração para a nuvem, ou seja, os motivos pelos quais os nossos clientes, nossos parceiros estão migrando para a AWS, são alguns, e a gente enumera aqui 4, que é o que a gente mais vê no mercado e a gente vê no dia a dia dos nossos clientes. Um deles é a forma como a nuvem pode dar maior agilidade aos negócios. E o que isso significa? A gente sabe da dificuldade que nos últimos anos essa transformação digital que a gente vem passando no mundo, o quanto isso vem demandando cada vez mais que a TI das empresas tenham respostas rápidas às mudanças de negócio. A gente está num momento hoje conturbado no mundo, que é a questão do Covid-19, por exemplo, e isso é uma necessidade de negócio para muitos meios. Então, para o meio de saúde, para o meio de educação, que é um dos que mais estão demandando hoje, como é que a gente consegue responder isso de forma rápida? Claro que isso é uma situação muito atípica, mas ela reflete em outras situações, como que executivos vão em reuniões estratégicas e vêm com ideias novas, por exemplo. Como é que a gente consegue implementar essas ideias novas ou essas novas necessidades com o modelo de data centers que a gente conhece nos últimos anos. Então, a gente sabe a dificuldade que é, a gente sabe que às vezes a gente tem um espaço físico propriamente dito que nos dificulta ter essa agilidade de resposta e também a quantidade de trabalho que as TIs corporativas vêm tendo durante os anos com essa alta demanda. Então, às vezes, a gente não consegue entregar por não ter braço mesmo. Então, a nuvem ela traz esses benefícios, e esses benefícios também não tem só a ver com o negócio, mas também tem a ver com a economia de custos. E quando a gente fala de economia de custos, não é só economia vinculado a valor financeiro, também a custos operacionais. Então, a nuvem ela consegue trazer vários processos, várias ferramentas que podem fazer com que o seu tempo não só como business, mas também o seu tempo técnico de quem maneja os ambientes, ele seja melhor usado. Por quê? Porque as ferramentas conseguem trazer automação, conseguem trazer situações em que você consegue provisionar ambientes de forma muito mais rápida do que conseguem fazer também no ambiente de vocês, no data center de vocês, além das economias que a própria AWS consegue trazer para os seus clientes, porque ela tem economia de escala. Então, quando a AWS compra data center, quando ela compra hardware novo, quando ela compra storage, network, ela tem economia de escala, então ela sempre está comprando em grandes quantidades, isso faz com que a gente consiga passar essa economia para os nossos clientes. Hoje a gente já passou mais de 79 reduções de custos para os nossos clientes. Outro drive também da migração de nuvem para os nossos clientes é também a necessidade de infraestrutura. Como você consegue crescer e encolher o seu ambiente conforme a sua necessidade. Então, sistemas dos quais você consegue rodar durante a semana, de segunda a sexta-feira, e você só precisa do horário comercial de alguns sistemas, então você pode desligar isso no final do dia que você vai economizar. Quando você trabalha no modelo de on-premises, aquilo que você comprou, você vai usar. Se você desligar ou não, você vai estar economizando energia, mas você já comprou aquele equipamento. Então, na nuvem, você de fato economiza aquele ambiente desligado.
Outra situação também importante é como é que você lida com momentos de pico. Então, a gente sabe que todos os data centers ele tem, ou o data center ele vai ter um espaço ocioso, ou ele vai ter o seu data center no topo e que ele não consegue mais crescer. Nessas duas situações, a nuvem te ajuda. Por quê? Porque quando você não tem ambiente ocioso, isso é um problema da AWS. A AWS usa esse espaço ocioso para outras ferramentas ajudando os nossos clientes. E quando você precisa escalar, ou seja, você tem um momento de pico, você pode usar a elasticidade da nuvem para atender o seu pico. E o outro ponto também é a inovação. Então, da mesma maneira que a gente falou sobre a agilidade dos negócios, na parte de inovação, ela consegue ser feita muito mais rápida, porque você tem infraestrutura à mão na hora que você precisa de lançar um projeto novo, você pode errar mais rápido, então você pode criar uma conta, criar um ambiente para um setor específico da sua empresa. E se aquele projeto em uma semana viu que deu errado, desliga, não paga mais e vamos para o próximo projeto. Então, a AWS pode ajudar você também na parte de inovação. E quais são os desafios que a gente tem além de todos esses drivers que eu acabei de citar? Hoje a gente sabe que as TIs estão cada vez mais demandadas. A gente tem vários novos softwares sendo desenvolvidos todo dia. Tem situações como que a gente está vivendo agora, que é no caso do Covid-19, que estamos sendo obrigados a todos trabalhando de casa. Então, como é que essa infraestrutura é lidada? Como é que empresas que não estavam preparadas para trabalho remoto estão fazendo isso hoje? Como é que isso é feito nesse mundo atual em que muitas vezes ter sua própria infraestrutura ela pode não te ajudar, às vezes até te atrapalhar, porque você está preso a uma situação que você não consegue expandir, não consegue fazer remanejamento de espaço. Outra coisa também, como é que a gente lida com devices dos nossos clientes? Um usuário final ele precisa usar o e-mail da empresa, mas ele tem um Android e a empresa se preparou para usar iPhone e vice-versa. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com sistemas legados? Sistemas legados sempre é algo que sempre está junto com os nossos parceiros. Nossos parceiros sempre nos trazem situações de qual eles têm sistemas legados que eles fornecem para prefeituras, para tribunais de justiça, ou empresas que têm ERP para situações como utilities, como healthcare, a parte de saúde. Como é que a gente lida com esse tipo de situação? E sem contar o modo de licenciamento, que com a nuvem ele foi quase que pulverizado a maneira como se pensa em licença. Você paga pelo uso e parou de usar, não paga mais. Então, como é que você se adapta a esse modelo de licença? Então, a gente sabe de todas essas dificuldades que os nossos parceiros e clientes passam, e a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para mostrar como é que essa migração ela pode ser feita de uma maneira bem pensada. E como seria essa jornada? A AWS, a gente tem algumas metodologias que falam sobre migração para a nuvem, e a gente enxerga que cada cliente tem o seu estágio de adoção. O que isso significa? Hoje a gente tem alguns estágios do qual a gente sempre mostra para os clientes que é o caminho ao você chegar à nuvem, que é desde você fazer o projeto da sua migração, criar a sua fundação dentro da AWS para fazer essa migração, fazer a migração de fato. E muitas vezes, nessa migração, você se vê em algumas situações que você tem que ou reescrever o seu código porque você quer uma feature específica que ele pode te dar novas oportunidades de negócio, ou ainda, se você, por exemplo, no seu ambiente on-premises, você já tem pipeline de desenvolvimento, já tem usando o cluster Kubernetes, por exemplo, você consegue fazer essa migração para a nuvem e já usar vários serviços Cloud Native de forma rápida. Então, a gente sabe que cada um tem a sua lógica, cada um tem a sua dor. Então, a gente está aqui para justamente mostrar para vocês qual que é o caminho que cada um precisa e cada um vai ter mais sucesso em fazer sua migração para a nuvem. Agora o Thiago vai falar um pouco sobre... desculpa, Thiago. O Thiago agora vai falar um pouco sobre como que a AWS pode nos ajudar, pode ajudar vocês a fazer essa jornada. E aí, invariavelmente, né, o cliente, depois que eles conseguirem enxergar, né, todos esses benefícios e principalmente os desafios, né,
vocês invariavelmente vão se deparar com esse tipo de pergunta, né? Como que a AWS, ou como que você, parceiro, pode me ajudar, né, nessa jornada, né? Porque a gente sabe que a maior parte das empresas levam de 2, 4, até 5 anos, quando a gente pensa numa grande empresa, para conseguir concluir uma migração, né? Então, isso não é algo muitas vezes simples, né? Dependendo do ambiente do cliente. E aí vem essa pergunta. Quando a gente olha dentro da AWS, a gente tem uma série de recursos que vão desde metodologias, que a gente vai falar, mas a seguir a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje, e ferramentas, mas como os nossos próprios parceiros, né? Dentro do programa de parceria, a gente inclusive tem uma competência de migração que ajuda tanto na capacitação, quanto também na parte de incentivos financeiros, né? Embora hoje não seja o foco da nossa apresentação, o foco da apresentação está mais na parte de metodologias e ferramentas, mas procurem os seus PDMs sempre que vocês tiverem algum projeto de migração para discutir os benefícios financeiros que vocês podem ter dependendo do tamanho da migração, de como que funciona. Além disso, de acordo com o projeto, vocês também podem ter uma oferta em conjunto com a nossa área de Professional Services. Eles podem, por exemplo, aportar um conhecimento de alguma área específica que talvez vocês não tenham um domínio muito grande, ou, enfim, em alguma ação que você talvez esteja com o braço limitado, você pode fazer um projeto em conjunto. E, naturalmente, né, a gente tem dentro do APN, além das nossas certificações, uma série de treinamentos que tanto vocês como parceiros, quanto os nossos clientes podem fazer para estar se capacitando enfim, se preparando para poder passar por essa jornada de uma forma mais tranquila, né? E, enfim, no meio disso tudo, ainda vem a pergunta, né? E qual o caminho que eu vou seguir, né, para poder usar a nuvem? Em 2018, durante o reInvent, né, o nosso CEO, o Andy Jassy, ele falou uma frase que é uma frase que eu acho que define muito bem o que geralmente a gente escuta dos nossos clientes, né? Que o que eles querem, o que eles esperam, né, de ajuda, é alguém que ajude ele a olhar para o que ele tem dentro de casa. Então, toda aquela complexidade que o Bruno citou anteriormente, de ferramentas, seja enterprise, seja uma ferramenta construída dentro de casa, e que você olhe para toda aquela solução e que você consiga ajudar ele a montar um plano para definir o que é mais fácil, o que é mais simples, o que faz mais sentido você mover primeiro para a nuvem, o que talvez não faz sentido você mover num primeiro momento, mas você talvez investir um certo esforço para fazer algum tipo de otimização para que aquele workload não fique muito caro. Então, tem uma série de análises, né, e de findings que você tem quando você começa a olhar para o portfólio, que vai ajudar você a definir qual caminho você vai ou você deveria seguir para você ter sucesso no seu processo de migração. Pensando nisso, ao longo dos anos, né, a gente reuniu todo a nossa experiência, né, junto com os nossos clientes e com os nossos parceiros, migrando grandes quantidades de workloads para a AWS, e a gente construiu esse processo de migração em 5 fases. É claro que a gente não acredita que exista um único processo que vai atender todos os projetos ou todas as necessidades de negócio. Mas, por um outro lado, a gente entende que esse é um modelo que serve como referência para provavelmente boa parte dos nossos clientes e que tem tido bastante sucesso em implementar ele, né? Esse modelo ele começa aqui com aquilo que a gente chama de Migration Preparation Business Planning, né? Essa é aquela fase
onde geralmente você vai gerar, por exemplo, um TCO, né? Inclusive o Bruno vai falar um pouco mais adiante sobre TCO, mas que é o custo total, né, que você tem com relação à sua infraestrutura. Quando a gente vai fazer uma estimativa de custo, muitos de vocês já devem ter tido contato comigo, a gente discutindo calculador e assim por diante. E geralmente quando a gente faz uma estimativa de infraestrutura, que a gente está ali olhando, né, custos de máquina virtual, custo de storage, data transfer, esse tipo de coisa, a gente não está levando em consideração alguns outros custos, né, como por exemplo, custos relacionados à energia de data center, custos relacionados à refrigeração, né, e esse tipo de coisa que no final do dia, quando você olha num panorama, vamos dizer, completo, você começa a ver que o custo da cloud ele pode ser realmente até mais barato do que o cliente tem dentro de casa. Se você está aplicando as boas práticas, como por exemplo você fazer o right sizing, né? Então, todo esse business plan, né, é o que você vai discutir dentro dessa primeira fase, onde você vai discutir o que é mais estratégico, o que faz mais sentido a empresa seguir, se são pode ser até alguma aplicação mais crítica, mas que traga um valor maior pelo fato de talvez ela estar sendo limitada dentro da infraestrutura atual hoje. Passando para a próxima fase, a gente tem a fase de Portfolio Discovery e Planning, né? Que é onde efetivamente você vai fazer um dive deep, vamos dizer assim, em termos até mais de infraestrutura, que é a partir da onde você vai ter os insumos para poder fazer uma estimativa de custo de quanto que aquela infraestrutura do seu cliente vai custar dentro da cloud. Por fim, você vai entrar na fase de design, migração e validação, né? Que é onde basicamente você vai pegar cada tipo de workload e você vai fazer uma análise especificamente para cada workload, onde você vai dizer se você vai, por exemplo, fazer um lift and shift, então eu vou simplesmente pegar aquela infraestrutura exatamente da mesma forma como ela está e vou levar como máquina virtual, ou não, eu vou usar algum outro serviço gerenciado que vai me trazer um valor agregado, como por exemplo, eu vou tirar o banco de dados e em vez de rodar ele dentro de um EC2, eu vou utilizar um RDS para poder me facilitar nas minhas atividades diárias, como backup, como patch, e simplificar o esforço que o seu time tem hoje para fazer esse tipo de atividade. Por fim, você vai, uma vez que você desenhou, né, e fez a migração efetivamente, a gente inclusive hoje vai fazer um demo de um exemplo de uma migração, usando uma das nossas ferramentas, você tem essa última etapa, que seria a etapa de validação daquele workload, para que no fim você entre dentro dessa última etapa, que seria a etapa de operate, que é onde efetivamente, né, parece que pode parecer muitas vezes que somente, quer dizer, somente não, mas a partir do momento que você migrou o workload para a cloud, você não tem mais nenhum esforço, né? E não é bem assim. A gente sabe que na camada de operação, uma vez que você tira um workload do ambiente da onde ele se encontrava e você leva ele para a cloud, você muitas vezes pode se deparar com necessidades que não eram conhecidas, talvez até pelo próprio cliente dentro do ambiente on-premise, e que vão demandar algum tipo de otimização, seja por uma questão de performance, uma questão de reliability do serviço, ou até mesmo, ou principalmente, né, que por uma questão de custo, que muitas vezes é o que pode acabar acontecendo se o devido planejamento não é feito, né? Falando um pouco mais da parte de discovery, de aplicação, né? A gente tem também um outro modelo que a gente costuma utilizar muito, que é um modelo que a gente chama dos 6 R's, né? O que seriam os 6 R's? Os 6 R's geralmente são os caminhos que nós vamos aplicar
para cada uma dos workloads que nós estamos trabalhando quando a gente está levando para a cloud. Então, por exemplo, imagine que você está analisando uma das aplicações que você vai fazer o move para a AWS, e você entende que aquela aplicação, ela talvez não tenha nenhum requisito específico, você simplesmente poderia fazer aquilo que a gente chama de lift and shift, né? Que seria o quê? Basicamente, eu vou tirar essa aplicação exatamente do jeito que ela está no ambiente on-premise e vou levar ela diretamente para a cloud. Esse seria o caminho que a gente chama de rehost, né? O rehost, ele pode ser feito de duas formas. Uma, manualmente, seja eu criando um EC2 do zero, instalando o sistema operacional nele e instalando a minha aplicação, fazendo toda a configuração dela e fazendo o deploy dela, ou eu poderia fazer isso de forma automática usando alguma das ferramentas como as que a gente vai citar mais adiante. Um outro caminho que a gente pode tá seguindo é o que a gente chama de replatform. O replatform é aquele caminho que eu comentei anteriormente, onde você tem, por exemplo, um banco de dados que está rodando hoje dentro de um ambiente virtualizado ou mesmo físico, e você entende que talvez seja mais interessante você mudar aquela solução. Pode ser até, por exemplo, eu estou usando hoje um MySQL dentro de uma máquina virtual. Eu vou continuar usando o MySQL, mas eu quero usar esse serviço de uma forma gerenciada, então eu vou adotar o RDS. Ou pode ser porque você tem talvez uma aplicação PHP que você faz toda a gestão dela manualmente, da infraestrutura, mas que você acabe optando agora talvez por utilizar um Beanstalk para poder facilitar toda essa parte de, vamos dizer, de provisionamento e gestão da infraestrutura, né? Um outro caminho que vocês podem se deparar também é aquilo que a gente chama de repurchase, que é onde muitas vezes o cliente, quando ele olha para o portfólio dele e ele encontra que algumas das aplicações que ele possui talvez não faça mais sentido ele utilizar ela, ele continuar utilizando ela no modelo que ele usa hoje, por exemplo, pagando licença por CPU ou pela, enfim, infraestrutura da forma como o fabricante geralmente cobra, e ele prefira, seja, comprar uma outra solução ou mesmo adotar a mesma continuar na solução do mesmo fabricante, mas utilizando, por exemplo, um modelo de SaaS, né? A gente, inclusive, hoje tem vários ASVs que têm suas infraestruturas construídas em cima da AWS. E a gente tem, naturalmente, o caminho, muitas vezes, mais árduo, que é o caminho do refactoring, que é onde você vai reescrever, talvez, parte, ou rearquitetar parte da sua aplicação, porque você entende que você seguindo um caminho como esse, você vai atingir um maior valor de negócio para aquela sua aplicação, né? Então, um ponto que é importante é que quando a gente pensa em refactor, ele naturalmente ele vai levar mais tempo do que você fazer um lift and shift, mas o valor que ele pode agregar para o negócio pode ser muito maior do que, ou pode não, né? Mas geralmente ele é muito maior do que quando você simplesmente faz um lift and shift. Cada caso é um caso, e é por isso que você tem que fazer toda essa análise do portfólio junto com o cliente para poder definir uma estratégia mais adequada. Por fim, a gente tem esses outros dois caminhos, que é o caminho do retain, que é onde você olha para uma aplicação e você entende que talvez não seja o momento de migrar aquela aplicação, porque talvez ela tenha muitas dependências e é muito complexo mover ela naquele momento, então talvez você vai guardar ela dentro de casa para mover ela numa segunda, numa terceira onda, ou mesmo porque talvez você está utilizando uma infraestrutura que não existe na cloud e que você não seria capaz de levar aquela infraestrutura por algum motivo, e você, por esse tipo de necessidade, acaba mantendo aquele workload dentro de casa. E o último R que a gente tem, que seria o retire, que é quando
talvez o cliente, né, no dia a dia dele, até pelo fato dele não ter um inventário como que foi feito, ele talvez tenha até alguma aplicação que não está sendo utilizada e você vai efetivamente aposentar aquela aplicação. Então, esse seria o 6º R. Mais recentemente, nós temos um 7º R, que ele nem está aqui no desenho, que é aquilo que a gente chama de relocate, que seria a oferta do VMware On Cloud AWS, que é basicamente uma extensão da infraestrutura de VMware que o cliente tem dentro de casa para dentro da AWS, usando também a solução da VMware. O que é interessante dessa solução é que, do ponto de vista de gestão para o cliente, ele consegue, né, gerir toda essa infraestrutura usando uma única ferramenta. Então, essa é uma outra oferta bem interessante e faz todo sentido quando a gente pensa em migração, principalmente se você tem um cliente que tem um parque muito grande, ele seguir esse tipo de caminho. Bom, dito tudo isso, agora a gente entra na parte de ferramentas e que o Bruno vai começar aqui apresentando. Bom, pessoal, a gente falou bastante sobre o que a gente precisa, quais são as metodologias que a gente tem que enxergar na hora de pensar na migração. A gente falou desde de quais são os tipos de migração que existem, qual que é a maneira que a gente tem que pensar a migração, mas isso inevitavelmente vai desembocar nas ferramentas que a gente vai usar. Então, quais ferramentas que a gente pode usar olhando para essas metodologias que a gente comentou agora? Bom, então, a gente tem um portfólio grande de ferramentas de migração, e não só da própria AWS, como também de parceiros da AWS. E vocês podem ver que do lado esquerdo até o lado direito são todos aquelas fases a qual a gente comentou agora há pouco. Então, a gente sai desde de ferramentas de inventário, de ferramentas para criar o caso de negócio, para poder criar o planejamento de levar suas aplicações para a nuvem, até no momento que você começa a preparar o seu ambiente, e muitas vezes você precisa também fazer um mapeamento de dependências, dependendo da ferramenta que você tem, e você também começa a preparar o seu ambiente para receber essas cargas de trabalho, esses sistemas que vocês querem levar para a AWS. Vocês começam a criar a sua estrutura de contas, como é que vocês vão organizar isso, quem tem acesso ao quê, criação de grupos, usuários, permissões, para poder ter isso de uma forma segura na nuvem. Aí a gente fala propriamente da migração e da operação, que é quando a gente começa a pensar, ok, o que eu vou migrar? Eu vou migrar minhas máquinas virtuais, eu preciso fazer uma migração de dados maciça, por exemplo, eu preciso levar teras e petabytes de dados para a AWS, será que eu não vou precisar do Snowball? Então, para quem não conhece, Snowball é uma appliance que a AWS tem, que você pede ela pelo seu console, ela chega no seu data center, você pluga ela ou via o cabo UTP ou via Fiber Channel para fazer a cópia dos seus dados frios e levar para a AWS. Então, a gente consegue ir até esse nível para poder ajudá-los a levar os seus dados para a nuvem. E depois, como é que você opera isso? Tem parceiros de managed services para poder manter o seu ambiente, a gente tem treinamentos para ajudar isso, então vamos falar um pouquinho de cada passo. Só um pouquinho. Aí. Então, quando a gente começa a planejar essa migração, o passo natural é você olhar para o custo. Mas muitas vezes, eu, o Thiago, os outros arquitetos que trabalham na AWS e muitos de vocês que são parceiros da AWS já devem ter se deparado com situações das quais o cliente olha para o ambiente dele e ele faz o cálculo de, eu tenho uma máquina do tamanho X aqui, eu quero levar ela no tamanho X para a AWS. Mas a gente consegue pensar como é que a gente realmente leva esse workload para lá? Qual que é o TCO que você tem que calcular, que é o custo total de propriedade? Então, o que é isso? O custo total de propriedade é você entender aquilo que você
tem hoje como seu custo e quanto que isso vai transparecer na AWS. O caso clássico é quando você pensa, por exemplo, em comprar um carro ou usar Uber. Então, qual que é o cálculo que você tem que fazer num carro? Você compra um carro, você vai pensar em pneus que você porventura vai ter que trocar, você tem que pensar também no custo de seguro, no custo de lavagem do carro, gasolina, aí você vai fazendo todo esse o cálculo de custo total de propriedade desse carro. E quando você olha para o Uber, você pensa, beleza, eu vou pagar uma taxa aqui pelas viagens que eu vou fazer, eu tenho X viagens, vou para tal lugar, ela custa X, Y, Z, e esse custo, ele absorve, dependendo do caso, inclusive a própria Uber tem um site que faz o TCO deles, que vale a pena eu ter carro, vale a pena eu usar Uber. A AWS é a mesma coisa. Então é onde você olha, beleza, eu tenho todos esses ambientes físicos aqui, meus hypervisors, eu uso VMware, eu tenho X máquinas virtuais, 4 servidores físicos. Se eu levar isso para a AWS, qual é a porcentagem que eu tenho de economia olhando para o TCO? É o TCO Calculator que faz isso. Esse aqui é um site público da AWS, vocês mesmos podem fazer esse cálculo, e nesse cálculo é basicamente 3 passos. Você descreve primeiramente a sua infraestrutura, você descrevendo sua infraestrutura, seus hypervisors, suas máquinas físicas, seus databases, ele te dá um relatório instantâneo dizendo qual que é o cálculo que ele está fazendo, e depois você pode fazer o download do relatório completo para você usar em apresentações executivas, para convencer executivos da empresa de vocês ou clientes de vocês que aquilo faz sentido. Então, a ideia do TCO Calculator é justamente dar embasamento para que os nossos clientes e parceiros consigam fazer uma migração para a nuvem e que ela faça sentido para todos. Ok? E um ponto importante é, os cálculos que são feitos são baseados em preços com preços de mercado. Então, desde a parte elétrica, da parte física, que são cálculos que é difícil a gente fazer dentro do nosso data center, é difícil você pegar a conta de luz da sua empresa e tirar, isso aqui é para o data center, é muito difícil. Então, a AWS consegue fazer isso com pesquisa de mercado e disponibiliza isso para os nossos clientes poderem fazer. Uma outra ferramenta que pode nos ajudar, que ela é parte do que o TCO faz, ele usa metodologias do TCO, é justamente o TSO Logic. O que é o TSO Logic? O TSO Logic é uma ferramenta da qual a AWS adquiriu essa empresa recentemente, já está fazendo um ano já, que o que esse cara faz? O TSO Logic, ele olha para o seu ambiente e ele entende qual é o momento do seu ambiente, como que você pode fazer o dimensionamento dele para ir para a nuvem. Então, você pode usar ele no seu ambiente on-premises, ele usa alguns agentes que ele conecta na sua infraestrutura, faz esse entendimento da sua infraestrutura, te dá suposições de ambiente, ou seja, ele diz para você que se você tem uma máquina virtual do tamanho X, você pode usar essa instância, o T2 large, por exemplo. Ele te dá, inclusive, a suposição de qual seria a melhor EC2 para você usar no ambiente de máquina virtual. E ele te dá vários relatórios no final para você justamente entender qual que é o seu momento e o que você vai economizar fazendo essa migração para a nuvem da AWS e qual que é o que você precisa mostrar para os seus executivos para você comprovar que aquilo ali faz sentido. Então, ela é uma ferramenta que ela automatiza boa parte do que o TCO faz para você fazer isso direto nos seus hypervisors. Então, você conecta via VMware, o próprio Hyper-V, você consegue fazer o levantamento do que você precisa fazer para fazer a migração de fato. Um outro ponto importante que ele faz é o seguinte: ele consegue no final te dar um relatório com várias informações, das quais você consegue, a partir dessas informações, desse dashboard, você tomar as decisões em relação ao seu ambiente. Tá? Só um pouquinho, que a gente está com uma dificuldade em passar o slide. Só um pouquinho. Bruno, Ok, gente. Oi, pode falar, Thiago. acho que você estava indo no sentido contrário. Veja agora. Qual slide? Deixa eu ver se agora vai. Só um pouquinho, gente.
Tá, o mouse está comigo, né? Okay. Uhum. Vai lá. Eu estou indo pela seta, ele não está indo. Não? Deixa eu Acho que agora foi. ver. Daí tá voltando. Peraí. Só um pouquinho, gente, um minutinho. Quer que eu avance, Bruno? Pode ser, pode ser. Onde Aí, você pode quer? deixar. Pode Tá deixar. bom. Então, gente, o que no final você tem? Os entregados do TSO Logic, do lado esquerdo vocês estão vendo os relatórios sumarizados, que é uma apresentação que o time de TSO Logic faz para o cliente que está fazendo a migração, e do lado direito vocês estão vendo um dashboard do qual o próprio cliente tem acesso a isso. Então, quando é feito esse momento do TSO Logic, ou seja, a apresentação de todo o trabalho de mapeamento da infraestrutura, vocês vão ter uma apresentação executiva para entenderem quais são os caminhos para fazer essa migração, ou seja, o planejamento fica pronto, e você consegue navegar sobre essas informações dentro do portal da qual a AWS fornece para vocês. Pode passar, Ti. Esse é a carinha do TSO Logic, uma ferramenta bem bacana, ela mostra toda a parte de business plan do que você pode migrar. Um ponto interessante, os parceiros têm acesso ao TSO Logic a partir de migrações a partir de 100 servidores, então vocês conseguem usar essa ferramenta sendo parceiro da AWS justamente para fazer esse levantamento, todo esse cálculo do ambiente, uma coisa bem bacana, e a gente aconselha aí, tem o Thiago aqui também para mostrar interesse em relação a isso, ou conversem com os gerentes de desenvolvimento de parceiros de vocês. Beleza? Pode passar, Thiago. Aqui um link importante que a gente deixou, gente, para vocês verem. Tem uma demonstração do TSO Logic no YouTube, no canal da AWS. Ele tem aí por volta de 7 minutos. É um vídeo bem legal que ele mostra como é que funciona todo o processo. É uma demonstração de fato do TSO Logic. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, bem interessante, vale a pena. Inclusive, a gente vai depois encaminhar para vocês essa apresentação em PDF, mas aqui está o QR Code, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Bom, falando de ferramentas, né, uma das ferramentas que eu diria muito interessantes que nós temos é uma ferramenta chamada Cloud Endure. O Cloud Endure, ele é uma ferramenta que ele permite você migrar praticamente qualquer tipo de origem, independente de sistema operacional, né? Ela é extremamente flexível. Ela é interessante porque ela faz aquilo que a gente chama de replicação contínua, né? Então, ela trabalha através de um agente que você instala no sistema operacional da máquina que você quer migrar, e ele vai começar a replicar aquele dado de forma contínua. Então, tudo que você tem de escrita no sistema operacional, ele vai pegar e vai replicar aquilo para a nuvem. Isso facilita muito o processo de migração em si, porque você não precisa ficar se preocupando com cada delta, né? A ferramenta, ela gerencia isso totalmente para você. Uma outra coisa muito importante é que hoje, para você utilizar o Cloud Endure para fazer migração, você não tem custo nenhum durante 90 dias. Então, se dentro de um prazo de 90 dias você fizer a migração, isso não vai ter nenhum custo. Essa daqui é a arquitetura básica do Cloud Endure, né? Então, imagina, você teria aqui um data center, pode ser host, enfim, independente de como que seja a infraestrutura atual do cliente. Dentro da máquina que você pretende migrar, você vai instalar o agente. Do lado da cloud, ele vai criar um servidor, se eu não me engano, um T2 micro, uma máquina bem pequenininha, que ela vai ser responsável por receber os dados que estão sendo enviados pelo agente e gravar em volumes aqueles dados. Então, conforme essa replicação vai acontecendo, essa máquina é responsável por gravar esses dados aqui. E no momento que você define para fazer o cutover, ele vai pegar aquele volume, vai criar uma AMI e vai lançar uma máquina virtual aqui para você, aonde você especificar. Pelo fato, né, dela
dela funcionar a nível de syscall, de sistema operacional, ela acaba sendo muito interessante no sentido de compatibilidade, porque você pode usar ela, seja para uma aplicação enterprise, seja para uma aplicação tailor-made, seja para um banco de dados, seja para qualquer tipo de origem que você possua, você consegue rodar essa ferramenta, desde que você tenha permissão para poder instalar o agente dentro das máquinas virtuais. Uma outra alternativa, embora não seja o tópico aqui da nossa apresentação hoje, mas é que você também pode utilizar ela para fazer disaster recovery. Então, ela também consegue gerenciar, né, tanto a ida quanto a volta num cenário de disaster recovery, e ela permite também com que você tenha aí tanto um RPO quanto RTO muito baixo pelo fato dela ser síncrona, né? Então, tudo que é gravado no on-premise está sendo automaticamente replicado para a cloud. Para utilizar o Cloud Endure, se vocês procurarem por Cloud Endure no site da AWS, vocês vão achar esse link aqui que vai permitir vocês acessarem o portal, que eu inclusive vou mostrar para vocês a seguir. E não tem custos, né? Como eu tinha comentado, no caso do cenário de migração. Para o cenário de disaster recovery, hoje ele tem uma tierização, né? Então, quanto mais máquinas, mais barato é o preço, mas o preço hoje por máquina virtual, no caso de DR, está $20. Ele custava $100, e se eu não me engano, foi o que? Agora em janeiro, fevereiro, a gente teve uma redução significativa de custo, então ficou inclusive muito mais viável do ponto de vista financeiro, né, para você poder adotar a ferramenta. Eu vou estar fazendo aqui uma demo para vocês de como que você faz para migrar uma máquina virtual usando o Cloud Endure. Vocês vão ver que é um processo muito simples, que exige inclusive pouquíssimo conhecimento técnico. Essa demo, ela é baseada aqui no workshop que o Gabriel do nosso time criou. Depois, se vocês quiserem reproduzir, vocês podem acessar aqui pela URL ou pelo QR Code, vocês também vão estar recebendo a apresentação. Então, como é que vai ser a demo? Deixa eu sair aqui da apresentação. Eu estou aqui no console da AWS, deixa eu dar um refresh aqui para ver se eu ainda estou logado. E vocês vão ver que eu tenho algumas máquinas virtuais aqui. Uma dessas máquinas virtuais é a que eu vou estar fazendo a migração. No caso, pessoal, eu estou fazendo uma migração, eu vou fazer uma migração entre regiões. Eu tenho uma máquina virtual que está rodando na Virgínia e eu vou migrar ela para outra região. No caso, eu vou colocar aqui, eu acho que Ohio, por exemplo. Independente de eu estar rodando ela, de eu estar fazendo demo, até por uma questão de facilidade, de cloud para cloud, né, de AWS para AWS, o processo é absolutamente o mesmo se você estivesse rodando ele dentro do on-premise. Então, isso é importante vocês saberem. Essa aplicação é um Moodle, que é uma plataforma, para quem não conhece, uma plataforma open source de LMS, né? Ela é muito utilizada para entrega de treinamentos à distância, assim por diante, né? Então, vocês podem ver que eu tenho aqui basicamente uma aplicação. Aqui está tudo all-in-one, né? Então, basicamente, eu tenho aqui aplicação e banco de dados numa mesma máquina virtual. A gente sabe que não é a melhor prática, mas somente para facilitar aqui a nossa demo. Como é que a gente faz, né? Então, para migrar essa máquina virtual com o Cloud Endure? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o Cloud Endure, ele tem um portal dele. Hoje, ele não está, esse console ele não está integrado dentro da console da AWS. Você acessa, né, o www.cloudendure.com e você consegue ter acesso ao console. Aqui dentro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aquilo que a gente chama de criar um projeto. Então, eu vou colocar aqui como demo o webinar, e aí ele vai me perguntar qual é o tipo de projeto que esse vai ser. No caso, aqui eu vou estar colocando que esse é um projeto, trata-se de um projeto de migração, e vou pedir para ele criar o projeto para mim. Aí que ele está me avisando que para eu poder prosseguir, eu ainda preciso fazer algumas configurações, né?
que acontece? Para o Cloud Endure poder fazer a migração, ele tem que ter acesso a console. Para facilitar a parte de IAM, né, de gestão de acesso, vocês vão ver que logo aqui a gente tem um link onde ele fala tudo que você precisa desculpa. Aqui, a gente tem aqui um link que fala tudo que a gente precisa em termos de policy para que o Cloud Endure funcione adequadamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, vou copiar essa policy, eu vou criar um usuário, vou criar aqui uma Access Key, um Secret Access Key, e vou atribuir essa policy àquele usuário lá no console para que o Cloud Endure funcione. Então, vamos lá. Voltando aqui no console da AWS, eu vou abrir o IAM. Dentro do IAM, eu vou vir aqui em usuários, vou adicionar um novo usuário. Vou colocar aqui, por exemplo, Webinar Cloud Endure, vai ser o nome do meu usuário. Vou dizer que ele vai ter acesso programático, porque a gente precisa do Access e do Secret Access Key para poder o Cloud Endure poder fazer as chamadas de API. Aqui na parte de permissões, eu vou falar que eu quero colocar aqui uma policy já existente, e na verdade eu vou pedir para criar uma nova policy. Eu vou vir aqui em JSON, vou colar o que eu preciso de policy, que é aquele documento, aqui vocês vão ver tudo que ele precisa, né? Vou colocar aqui também com o nome de Webinar Cloud Endure, no nome da minha policy. Ok, a minha policy foi criada, então agora se eu voltar aqui e der um refresh, eu estava criando aquele nosso usuário, vou procurar aqui pela policy que a gente criou, ela está aqui, vou avançar e vou concluir a criação do meu usuário. Quando eu terminar de criar, ele inclusive já vai me dar aqui a opção, né, para eu copiar aqui o Access Key e o Secret Access Key. De posse dessa informação, eu já vou vir aqui e vou colocar dentro do Cloud Endure. Deixa eu fazer download também, só por precaução. Ok. Vou pedir para ele salvar. E no próximo passo, ele vai me perguntar qual é a origem, qual é o destino da nossa migração. No caso, eu vou fazer o seguinte, a origem, a gente está com aquela máquina criada na Virgínia, e eu vou pegar a região de Ohio. Só para vocês verem, eu vou voltar aqui na console, eu vou mudar, aqui a gente está na região da Virgínia, onde eu tenho aqui a máquina virtual do Moodle, né, que a gente vê aqui o site sendo acessado, mas eu vou abrir aqui a região de Ohio só para a gente ver que não tem absolutamente nenhuma máquina virtual lá. Deixa eu só confirmar. Ok, a gente não tem nada aqui. Ou eu poderia até colocar como exemplo, deixa eu ver aqui como é que está a região de São Paulo, se eu tenho alguma máquina virtual. Na verdade, a região tanto faz, tá? Bom, aqui tem uma máquina, então realmente vamos fazer lá em Ohio, tá bom? Não que isso importasse. A gente tem algumas outras definições aqui que a gente pode fazer, como qual seria o tamanho padrão que a gente utilizaria, se ele não é identificável, o tipo de disco, mas a gente não precisa configurar absolutamente nada disso para o exemplo aqui que a gente vai fazer. Eu vou simplesmente salvar e ele vai falar que o nosso projeto está pronto e que a gente já pode começar a configurar as nossas máquinas virtuais que a gente pretende, ou físicas, né? Que a gente pretende migrar para a cloud. Basicamente, a gente tem que fazer o download do agente e instalar o agente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui já na minha console,
eu vou fazer um SSH naquela máquina que está rodando o Moodle. Estou pegando aqui o usuário root. Vou copiar aqui o wget para poder fazer download do agente. E vou rodar esse comando para ele instalar o agente. Bom, uma vez que você execute isso, inclusive vale lembrar, né, que o único requisito que a gente tem é que ele suporte que você tenha Python instalado dentro da máquina, tá, pessoal? Bom, feito isso, ele vai começar aqui o nosso processo de instalação do agente. Assim que ele terminar de instalar o agente, ele vai se comunicar com a cloud. Você vai ter aqui essa máquina reconhecida dentro da console do Cloud Endure. Então, se a gente vier em Dashboard, ó, a gente já tem agora aqui um Initial Sync 1. Então, se a gente clicar em Machine, a gente vai ver que já apareceu essa máquina aqui, né? Ela tem o mesmo nome que a gente tinha lá na console. A gente consegue acompanhar aqui o passo a passo de tudo que está sendo feito, tudo que é feito. E em breve a gente vai começar a ver o quê? O status de replicação do disco dessa máquina. Como essa máquina tem 10 GB, isso pode levar alguns minutos. Para poder adiantar aqui na nossa demo, o que eu fiz foi, eu tenho um outro projeto para mostrar para vocês, aonde essa etapa de replicação ela já foi concluída. Então, a gente consegue ver aqui que ele tem Continuous Data Replication. O que isso significa? Que essa máquina ela já está efetivamente sincronizada, né? Tudo que está sendo feito nela está sendo sincronizado com está sendo sincronizado com a cloud. Para que a gente conclua a migração dessa máquina virtual, uma vez que ela esteja sincronizada, a gente basicamente clica nela. Detalhe, essa máquina também estava na Virgínia, né? Ela também roda o Moodle, e a gente vai estar fazendo a migração para a região de São Paulo. Eu vou vir aqui, inclusive, eu queria mostrar para vocês que até aquela hora eu abri a região de São Paulo, vocês podem ver que tem uma máquina virtual aqui, nessa região. Essa máquina virtual é aquela máquina que a gente utiliza para poder replicar os dados, né? Então, essa máquina está recebendo os dados a partir do on-premise e está gravando nos volumes. Voltando aqui, eu vou pedir para fazer o launch. No caso, a gente tem as opções de fazer em teste ou cutover, que seria como se fosse a produção. Eu vou colocar no teste, vou dar um continue. Feito isso, a gente vai poder começar a acompanhar o job. Como também vai levar alguns minutos aqui para que ele lance a máquina, a gente vai continuar ali com a apresentação e depois a gente volta. Voltando aqui para a apresentação, a gente tem mais uma ferramenta que eu queria apresentar para vocês, que é o SMS, né? O SMS ele é um pouco mais antigo que o Cloud Endure. Ele funciona, ele tem o mesmo propósito, né? Que é de você migrar as máquinas virtuais de forma automatizada. A vantagem que o SMS tem sobre o Cloud Endure é que ele funciona ele não é baseado em agente. Então, se você tem um cenário onde você tem, por exemplo, um virtual appliance que você não tem acesso, que você não pode instalar um agente dentro da máquina por alguma questão de segurança, ou qualquer outro que seja o motivo, você pode fazer isso utilizando o SMS, porque ele funciona a nível de hypervisor. Então, você consegue colocar ele tanto dentro de VMware, quanto você consegue colocar ele também para trabalhar, por exemplo, com Hyper-V, entre outros. Ele tem exatamente o mesmo propósito, ele é um pouquinho mais, a configuração dele é um pouco mais avançada, ela demanda um pouco mais de esforço, mas por um outro lado você não tem essa necessidade de agente que você teria dentro do Cloud Endure, ok? Bruno,
Bom, agora a gente vai falar um pouco, enquanto a demo está acontecendo do Thiago, a gente vai finalizar as ferramentas falando um pouco de banco de dados, que a gente sabe que quando existe uma migração de um ambiente, mesmo que a gente fale muito em máquinas virtuais, mas invariavelmente a gente tem um banco em algum lugar que a gente precisa pensar nele. Então, a gente tem duas ferramentas principais de migração de banco de dados, quando pensa na instância de banco de dados ou no esquema de banco de dados. Uma delas é o Database Migration Service. Que é o famoso DMS? O que o DMS faz? Ele é uma ferramenta que ele consegue te ajudar a você conectar na sua base de dados no seu ambiente on-premises e levar esse banco de dados para a nuvem. É importante também dizer que o DMS, além de ser uma ferramenta de migração em si, ela também é uma ferramenta de ingestão de dados. Então, vocês podem usar o DMS como estratégia de um data lake, uma estratégia de um BI. Se vocês querem trazer dados de vários lugares, você pode usar o DMS para isso. Inclusive, vocês conseguem usar criptografia para vocês poderem ter essa transmissão de dados de forma segura. O DMS ele tem várias opções de origem e de destino, e vocês podem ver que a gente tem vários bancos de dados de mercado, como Oracle, SQL Server, o próprio Postgres, o MySQL, e vocês também podem levar até o IBM DB2 para a AWS. Tem vários clientes que nos procuram querendo entender como é que levaria um DB2 para a AWS. Então, vocês podem ver que tem aí a conexão de origem e destino para vocês verem como é que é possível fazer essa migração. Inclusive, vocês podem fazer isso dentro da própria AWS. Vocês podem perceber que a penúltima opção é o Amazon S3 para você fazer injeção no DB2, no DynamoDB. Então, vocês conseguem fazer isso também pensando dentro da própria AWS. Como é que funciona o processo do DNS? Basicamente, vocês têm um banco de dados no seu ambiente, e nesse banco de dados, vocês vão precisar criar uma instância, vocês vão querer fazer uma migração para uma instância de banco de dados na AWS. Aqui eu estou falando de instância, pode ser tanto uma instância de banco de dados 1 EC2, como no RDS ou Aurora, ok? Então, a ideia aqui é o quê? É vocês, a partir do momento que vocês criam essa infraestrutura na AWS, o Thiago, eu vou precisar da tua ajuda para passar a transição agora, tá? Então, feito isso, o que ele vai fazer? Volta um pouquinho, volta lá no início. Ele tem alguns passos. Então, o primeiro passo que você faz é criar uma instância de replicação. O DMS ele chama isso de task. Então, quando você cria uma tarefa no ambiente do DMS, ele vai criar para você uma instância de banco de dados para fazer essa replicação. Você vai fazer a conexão de origem e de destino, ou seja, você fecha essa conexão. Na sequência, feito isso, pode clicar, Tiago. Aí ele começa, você seleciona quais são os esquemas, as tabelas e os bancos de dados, que ele, logo na sequência dessa seleção, o próprio DMS vai fazer a criação dos objetos no destino. Então ele começa a fazer essa criação e ele cria esse ambiente, e logo na sequência dessa criação dos objetos no destino, ele faz a migração em si. Então, feito a criação, vocês podem ver que ele faz a ingestão na instância de destino, e aí já está preparado para você só fazer o chaveamento da aplicação de vocês. É importante deixar claro que o DMS ele é uma ferramenta de migração, inclusive de destinos de origem e destino diferente, a partir do momento que essa sua migração não precisa inferência em relação a esquema, tá? Quando a gente olha para esquema, o que a gente pensa? A gente vai falar sobre o esquema Conversion Tool. O que o esquema Conversion Tool faz? Ele é uma aplicação cliente-servidor que você instala no notebook de quem vai executar a migração de fato. Na verdade, deixa eu voltar um passinho. Não é quem vai executar a migração, mas quem vai analisar qual é o esforço para fazer essa migração. Vocês podem ver as conversões suportadas na tabela do lado direito. Vocês podem ver que vocês podem, por exemplo, em situações clássicas como banco de dados Oracle, ambiente on-premises, ou nem vamos olhar ambiente on-premises, ok, gente? A gente pode olhar o ambiente que está dentro da AWS. Você está rodando algo dentro da AWS ou dentro do seu próprio data center e você quer migrar para outro engine, por exemplo, o Aurora ou o próprio MySQL e continuar rodando on-premises, não é um problema.
Então, você quer fazer uma migração do database do Oracle para o MySQL, porque você não quer mais ter que se preocupar com licenciamento, quer diminuir custos, o esquema Conversion Tool vai te ajudar, porque ele tem os JDBCs para conectar na origem e no destino, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise, ele vai na sua origem, lê todo o seu esquema de banco de dados, ele pega esse esquema, ele faz uma comparação a partir do banco de dados que ele mesmo tem do esforço que é para você transformar o banco de dados Oracle, nesse caso, para MySQL, e ele te dá um relatório dizendo assim, ó, você vai ter esse esforço aqui, essa porcentagem de esforço nessas áreas, e ele te mostra todos os pontos das quais você precisa alterar no seu código. Por que isso é importante? Tem muitos clientes que têm muito PL/SQL, muita história de procedure de SQL Server e de outros SGBDs dentro do seu banco de dados, ou seja, tem toda a estrutura de negócio, toda a lógica de negócio está dentro do banco. Isso era uma prática muito recorrente. Então, se viram agora no momento em que ficaram com um banco grande e difícil de manejo, e fica caro. Então, o esquema Conversion Tool é uma das ferramentas que ajuda os nossos clientes a analisarem esse ambiente para justamente fazer essa migração de forma mais organizada. O esquema Conversion Tool ele é uma ferramenta gratuita. Então, ele, além de ser uma ferramenta gratuita, vocês têm, eu não sei se a gente colocou no slide, mas a gente pode mandar depois para vocês, o link para fazer o download do esquema Conversion Tool. É gratuito, ele roda tanto em Windows, quanto em Ubuntu, quanto em Fedora e quanto em Mac. Então, qualquer uma dessas plataformas, vocês conseguem rodar o esquema Conversion Tool de forma bem tranquila. Para finalizar um pouco aqui, antes do Thiago mostrar o resultado final da demonstração, a gente também tem alguns treinamentos que a gente pode ajudar vocês a ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado. A gente tem, na verdade, a gente tem dois caminhos. Um é ajudar vocês com o Immersion Day de migração. O que é o Immersion Day de migração? É um dia de imersão. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter participado de algum Immersion Day, ou ministrado por nós ou por outros arquitetos da AWS. E a gente faz um dia de imersão. A gente pode colocar vários parceiros dentro do mesmo local. A gente pode pensar em várias formas de executar, mas é o que? É um hands-on. A gente vai mostrar tudo isso que a gente falou aqui de forma teórica, a gente vai mostrar passo a passo e fazendo migrações em laboratórios para vocês botarem a mão na massa e entender como cada uma das ferramentas funciona. E o segundo tipo de treinamento que vocês podem estar fazendo, inclusive por serem parceiros da AWS, vocês têm acesso, é o treinamento de migração na APN. Então, a gente vai passar aqui o link para vocês, que vocês podem fazer o treinamento online na própria APN para poder entender esses métodos de migração, não só a parte da ferramenta, mas também a parte de planejamento. E, além disso, a gente tem várias ferramentas, a qual a gente tinha mostrado no primeiro slide de tools. A gente tem várias ferramentas de parceiros que podem ser usadas no momento de migração, como ferramentas da New Relic, ferramentas que é o próprio CloudDuo que a gente falou agora, que agora é a AWS, e tem outras ferramentas que podem ajudar vocês a fazer esse planejamento. Beleza, pessoal? Thiago, pode assumir e mostrar como é que ficou a demonstração. Tá bom. Aqui a gente tem até a parte de agenda dos treinamentos, né? Depois a gente também pode incluir o link aqui para mandar junto na apresentação. Tá aqui, na verdade. Antes até da gente ir ali para a parte de perguntas, deixa eu sair aqui do modo de apresentação para mostrar duas coisas, né? Aquela máquina que a gente tinha colocado para a primeira máquina, né, que eu tinha colocado para que ela fosse sincronizada, ele já sincronizou ela toda, a gente inclusive pode ver aqui como 100%, ele já está criando aqui um recovery point. A segunda máquina, que foi aquela que já estava sincronizada e eu pedi para ele lançar a instância, né, se eu acessar aqui o job, a gente vai ver ali tudo que ele fez, tal, e no final aqui ele até dá o job como finalizado. Se eu voltar aqui no console, espera lá, deixa eu voltar aqui. Se eu voltar aqui no console, antes a gente tinha somente essa máquina, que era a máquina que era responsável por fazer a migração, né? Se eu der um refresh agora aqui, lembrando que eu estou na região de São Paulo,
A gente está aqui com uma máquina que foi criada, a gente tem aqui o IP público dela, vamos ver se deu certo. Então, essa daqui era a máquina de origem, né? Vou colocar aqui. Ok, então a gente está aqui com a máquina rodando na região de São Paulo, que foi migrada, né, a partir da região da Virgínia. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, acho que agora a gente já está um pouco em cima do horário, né? Mas a gente está aberto para as perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta. Giovana, você consegue indicar para a gente se tem alguma pergunta? Pelo menos por aqui eu não estou vendo nenhuma. Eu estou vendo aqui, a Giovana está mandando para mim. Deixa eu já pegar a Tá primeira bom. pergunta aqui. A pergunta da Juliana Navarro, ela pergunta se o cálculo feito pelo TCO considera mercados específicos. Exemplo, se ele considera Latinoamérica e Brasil. Juliana, o TCO ele faz uma comparação mundial, tá? Então, os valores que a AWS faz como cálculo de parâmetro é um parâmetro mundial, não é um parâmetro focado no Brasil ainda, não existe isso. O que a gente pode estar ajudando os parceiros envolver outras equipes internas da AWS para pensar num ambiente de migração específico e ter mecanismos para vocês colocarem os dados que vocês tenham. A gente não tem esses dados separados por Latinoamérica, por Brasil, mas se vocês tiverem esse dado ou pelo menos algo parecido para vocês tentarem uma aproximação com o Brasil ou com a América Latina, há mecanismos que a gente pode fazer de forma manual para pensar esse cálculo, sim, tá? Outra pergunta aqui, que é do Júlio Oliveira. Estou vendo. Agora, tá vendo, eu estou né? vendo aqui. Faz algum sentido usar o TCO Calculator se o cenário se enquadra no uso do TSO Logic? Na verdade, assim, Juliano, você pode o TSO Logic, ele consegue endereçar várias questões que o TCO Calculator faz, tá? Então, ele vai olhar mais o seu ambiente, ele tem alguns cálculos feitos também do TCO Calculator, mas é sempre interessante usar os dois até para questão de comparativo, tá? Porque as bases dos dois podem ser diferentes, porque o TSO Logic, ele olha mais a parte física e essa comparação com o TCO, ele acaba usando alguns dados do TCO Calculator, mas é interessante usar os dois ao mesmo tempo, tá? Um complementando o outro. A próxima pergunta é do Marcelo Ramalho, sobre o Cloud Endure. Quer olhar, Thiago? Eu respondo, né? A pergunta é: Cloud Endure consegue se conectar no VM Center para efetivar a migração ao invés de instalar um agente? Não, o Cloud Endure ele é somente via agente. Nesse caso, você teria que utilizar o SMS. O SMS te atenderia. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Tem uma próxima da Juliana Navarro perguntando se ela pode participar de um Immersion Day. Sim, com certeza, Juliana. Inclusive, ano passado a gente teve um, se eu não me engano, acho que foi em outubro, que aconteceu em Brasília, que a gente fez um Immersion Day de migração. É até importante a gente saber do interesse de vocês. Inclusive, falando nisso, uma das coisas que a gente pede, por favor, seria o feedback de vocês, é muito importante até para a gente melhorar os próximos webinars. A gente pretende aí estar fazendo pelo menos uma vez por mês com diversos assuntos, então todo feedback e ideias são muito bem-vindas. A gente quer ouvir muito vocês. Está o link, o QR Code aí, é meia dúzia de perguntas, são 4 minutinhos. Depois a gente tem mais uma pergunta do Júlio. Caso não haja limitações do uso de agente durante a migração, existe algum outro use case do SMS quando comparado ao Cloud Endure? Júlio, as duas ferramentas, elas de uma certa forma, elas cumprem o mesmo papel, né? Eu, pessoalmente, eu acho que o Cloud Endure, ele é mais fácil de ser operacionalizado. Então, eu acho que se você não tem a limitação de instalar o agente, eu partiria sempre para utilizar o Cloud Endure primeiro pela simplicidade e depois, talvez, partir para o SMS, se fosse o caso. Existe mais uma pergunta a respeito de: existe também algum benefício de migração do banco de dados via Cloud Endure comparado ao DMS? Quer responder essa, Bruno?
Eu acho que a parte do DMS, desculpa, a parte do Cloud Endure é uma parte recente. Eu acho que talvez você tenha mais informação sobre o Cloud Endure do Tá que bom. eu. O Aham. DMS, a parte fato do DMS é que assim, ele faz uma conexão direta ao banco, você não precisa aprender nada de novo na ferramenta, é algo muito simples. A parte É, do Cloud Endure, o Thiago consegue responder um pouco melhor. e eu acho que tem um outro ponto aqui também, que é o seguinte, o DMS ele trabalha baseado em CDC, né? Change Data Capture. Se você estiver utilizando, por exemplo, um banco de dados que não tenha suporte a CDC, talvez você não vai conseguir usar o DMS, aí o Cloud Endure vai conseguir te atender. Então, não seria nem só um nem só outro, né? Acho que cada caso realmente é um caso. Depois a gente tem uma pergunta do Lucas Omena. Antes da migração, devo ter todas as configurações da VPC semelhantes ou iguais à origem? Excelente pergunta, Lucas. No meu exemplo, eu não deixei muito claro, porque eu, na verdade, eu já estava com a máquina configurada, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aquela máquina que eu criei, depois que ela terminou de fazer o sincronismo, que ela entra nesse modo de Continuous Data Replication, uma coisa que vocês vão ver que a gente tem que fazer é o que a gente chama de blueprint. O que é o blueprint? O blueprint é onde você vai especificar como que aquela máquina vai ser lançada dentro da cloud. Então, por exemplo, ela pode ter um tamanho na origem X e eu quero colocar um tamanho Y nela. Você pode especificar isso aqui. Então, por exemplo, você pode definir se ela vai ser on demand, se ela vai ser dedicada, assim por diante. E você também tem aqui a parte de subnets e a parte de security groups e mesmo de IP. Você pode pedir para ele manter o mesmo IP ou ter outro IP. Ou seja, isso tudo aqui é configurável. Uma vez que você termina de fazer essa configuração e você dá um save no blueprint, você está apto para poder instanciar essa máquina, né? No caso, é que eu já tinha feito essa etapa anteriormente no outro projeto, por isso que eu acabei não mostrando. Mas, enfim, acho que isso responde. Depois a gente tem mais uma pergunta do Lucas quanto ao SCT. O AWS SCT funciona multi-cloud ou somente on-premise para AWS? Na verdade, Lucas, o SCT ele é agnóstico, porque ele vai olhar simplesmente um banco de dados. Então, se você tiver um banco de dados que está rodando na Azure, que está rodando no Google, que está rodando no on-premise, não importa onde que ele esteja, você consegue rodar o SCT em cima daquele banco, porque ele vai usar um conector, né? Ele vai lá via protocolo nativo do banco. Então, você conseguiria aplicar o SCT também em cima de outras clouds, além do ambiente on-premise. Pessoal, a gente tem, acho que só mais 10 minutos para encerrar aqui o nosso webinar. Queria agradecer aqui pela presença de vocês. A gente, enfim, queria muito ouvir aí a opinião de vocês e o feedback de vocês através da pesquisa para que a gente possa, enfim, melhorar cada vez mais e trazer um conteúdo relevante para vocês que agregue aí no dia a dia de vocês. É importante também, Thiago, a Giovana colou ali no chat do webinar, e é importante a gente passar aqui também o e-mail para perguntas, caso vocês tiverem mais perguntas que vocês não enviaram agora e vocês tiverem vontade de mandar para nós, tem o e-mail pslatam-rsvp@amazon.com. A Giovana mandou no chat aí do pessoal. Vocês fiquem à vontade, se quiserem mandar mais perguntas para nós, podem mandar que depois a gente responde por e-mail para vocês. Então tá bom, acho que era isso. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Bom final de semana. Obrigado.